Inicialmente vamos fazer a leitura dos 6 primeiros versículos, Josué 23, do 1 ao 6 inicialmente. Diz a palavra de Deus: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao mar grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós, e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Até aqui. Vamos orar. Oh Deus, nos pomos mais uma vez, Senhor, diante de Ti, para Te rogar Teu Espírito, Senhor, na condução da exposição da Tua Palavra. Aqui, ó Senhor, na Tua dependência, para que possamos falar, Senhor, da Tua parte, para que possamos nos levantar e dizer: assim diz o Senhor, para que todos aqueles que nos ouvem, ó Deus, recebam essa palavra como vindo de Ti, ó Deus, não vindo de nós mesmos. Nosso objetivo, ó Deus, é apresentarmos todo o Teu desígnio, Senhor, todas as Tuas verdades, para que o Teu nome seja honrado, Senhor, na Tua igreja, no meio do Teu povo, para que o Teu nome seja conhecido, ó Deus, e para que, ó Senhor, pela Tua graça, muitos outros se dobrem, Senhor, diante de Ti e do Teu Filho bendito, e enalteçam o Teu nome. Tudo isso está em Ti, ó Deus, e não em nós. A nós só nos cabe falar, Senhor, com fidelidade, na dependência do Espírito. Que, ó Senhor, Tu nos socorra nas nossas fraquezas, e aqui, ó Deus, com autoridade, com poder e com unção, possamos falar de Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, humildemente, no nome de Jesus. Amém. O título desse sermão, irmãos, é um chamado à liderança para obedecer à aliança. Um chamado à liderança para obedecer à aliança. O capítulo 23 nos mostra, irmão, Josué já no fim da sua vida. É possível que ele estivesse aqui no último ano de vida. E Deus o fez, o chamou o levou a chamar todo Israel para dar as últimas instruções. E eu quero que os irmãos observem que no capítulo 23, assim como no capítulo 24, Josué vai falar para todo o povo de Israel, mas primeiro ele vai se dirigir aos líderes de Israel. Quem são esses? São os cabeças, os homens que Deus constituiu à frente do seu povo, os anciãos. Ancião, quando você lê a palavra ancião na Bíblia, e é importante colocar, né, que
as palavras na Bíblia, elas devem ser colocadas dentro do seu contexto teológico, né? Você falar, quando a gente lê ancião na Bíblia, você vai pensar só com uma pessoa idosa, né? E bem idosa, chama de ancião. Não, ancião, de fato, são as pessoas mais velhas, mas são os experientes, são os conselheiros. Se você vê também um equivalente de ancião na Bíblia, é pastor. Então, os anciãos, os cabeças das famílias, que são os chefes das tribos, os juízes, aquelas pessoas que foram colocadas para julgar o povo, os oficiais, que eram as autoridades que executavam as sentenças definidas pelos juízes, eles foram primeiramente chamados por Josué para receber essas instruções. Meus irmãos, nós sabemos que Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar. Sabemos disso, apesar de que nos dias de hoje, mais do que nunca, essa liderança tem sido não só questionada, contestada, mas também combatida. Mas é isso que nós vemos desde o início da humanidade. Foi a Adão que Deus ordenou administrar a criação, lhe dar nomes, cuidar. Adão foi o primeiro a ser criado do pó da terra. A mulher foi criada depois, a partir de Adão. Veja, Deus não usou de novo o mesmo material. Tudo isso não tem um significado. Veja que logo depois da queda, logo depois do pecado, Deus pediu explicações a Adão de tudo que ocorreu de errado, mesmo sabendo que Eva pecou primeiro. Então, irmãos, aqui Josué está chamando e exortando a liderança a obedecer a Deus, a obedecer a aliança que Deus firmou. E como todos os homens são líderes, irmãos, logo todos os homens cristãos também devem ser fiéis à aliança com Deus. Irmãos, o homem cristão tem que ter guardado no coração a sua missão. Nós falamos, né, pela manhã que o profeta tem clara a sua missão. O homem, irmãos, desde quando ele nasce, desde pequeno, desde quando ele nasce, ele deve ter gravado na sua mente que Deus lhe chama para ser um líder. Então, o homem, ele tem que ter em mente que ele foi chamado para ser um líder. E um homem cristão, um líder fiel à aliança com Deus. Então, isso daqui, irmãos, os homens têm que sair com essa mensagem bem clara na sua mente e guardada no seu coração. Mas as mulheres também. As mulheres também. As mulheres devem ter isso em mente. O primeiro motivo para que elas tenham em mente é para que elas não tentem usurpar, tomar a liderança do homem, que é naturalmente isso ocorre com a mulher. Quem advertiu isso foi o próprio Deus. O teu desejo será para com o teu marido e ele te dominará. Mas as mulheres também, prestem bem atenção, olha o papel, a importância das mulheres. As mulheres cristãs devem ajudar, auxiliar seu esposo a ser um líder. As mães cristãs devem criar seus filhos para serem líderes. Se forem solteiras, com essa consciência, devem ajudar seu pai e seus irmãos a se tornarem líderes, segundo a Escritura. Então veja, irmãos, todos nós temos responsabilidades, todos nós temos compromisso. E na igreja, irmãos, a liderança é como uma locomotiva, como um trem que puxa os vagões. Uma liderança que cumpre a aliança vai levar todo o povo a também cumprir essa aliança. Então, tendo esta convicção, meus irmãos, vamos observar o chamado de Josué e suas palavras dirigidas aos líderes de Israel para tirarmos lições que Deus tem para nós, para a nossa igreja. Então nós vamos observar como foi que Josué exortou a liderança a obedecer a aliança com Deus. Como foi que ele fez isso? Observe que no versículo 2 nós temos a primeira lição. Ele lembrou aos líderes que Deus cumpre a aliança.
Veja o versículo 2. Chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho de entrada em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Então, irmãos, Josué lembrou que Deus cumpriu sua aliança para com Israel. E Josué exemplificou o cumprimento da parte de Deus por meio das grandes vitórias que Deus concedeu a Israel. Então, em primeiro lugar, irmãos, Deus pelejou pelo seu povo e concedeu grande vitória ao seu povo. Por isso que Josué chama os líderes, os homens que Deus colocou como cabeça. Por quê? Porque eles foram as testemunhas oculares de todos os grandes feitos do Senhor. Então, a liderança, irmãos, os homens precisam estar cientes de que tudo aquilo que se conquista nas nossas vidas é fruto da ação divina. Quem concede sempre vitória é o Senhor. Mesmo que tenha sido você que tenha lutado, mesmo que tenha sido os guerreiros de Israel que tenha sido lutado. Então, para você enxergar isso, você tem que ter os olhos espirituais, e olhos espirituais aguçados, para ver o bem que Deus tem feito, para ver o bem que o que Deus fez e faz, para ter os olhos espirituais, para ter a visão do reino, para não viver aqui na terra como as pessoas que fazem parte da terra. Um míope espiritual, irmãos, pouco vê ou não vê nada, ou enxerga de forma toda embaçada. Então, alguém que não tem a visão espiritual não pode testemunhar o que Deus faz. Ele não enxerga, ele não vê a mão do Senhor agindo, ele entende que as coisas estão acontecendo de forma assim naturalmente, ou por acaso, ou como nós vimos ontem. Não, isso aí só são consequências da ação do homem. Isso aí está acontecendo porque não é a mão do Senhor não que está agindo. São as escolhas dos homens, é a situação natural, é o acaso. Um sexo espiritual não enxerga isso. Então Deus deseja líderes conscientes que enxerguem isso, que vejam a mão do Senhor agindo. Veja, irmão, foi por isso que toda uma geração tombou no deserto. Por quê? Aquela geração que tombou no deserto, a Bíblia diz quem foi que tombou no deserto? Os homens, não foi? Os homens, os adultos que saíram do Egito, todos tombaram. Só quem não tombou foi Josué e Caleb. Por quê, irmãos? Não tinham olhos espirituais. Estão lembrados quando os espias foram olhar Canaã? Eles tinham olhos espirituais? Não tinham. O que é que eles enxergaram? Dificuldades, problemas gigantes. Deus não quer homens, irmãos, com essa visão míope, fraca. Não quer homens cegos. Quer aqueles homens que digam assim: Deus nos trouxe até aqui e Ele vai fazer com que a gente conquiste a terra prometida. Deus nos tirou com mão poderosa e braço forte do Egito. Deus nos conduziu ali pelo deserto. Deus abriu o mar vermelho. Deus precipitou Faraó, o exército de Faraó no mar vermelho. Deus fez com que as nossas sandálias não se desgastassem durante todos esses anos. Nossa roupa não se rasgasse. Deus nos concedeu o pão que veio do céu. Deus nos deu uma nuvem para nos proteger de dia, nos deu uma coluna de fogo para nos conduzir de noite. Deus vai fazer com que nós conquistemos a terra prometida. Deus deseja líderes com visão espiritual. Assim como Israel enfrentou no deserto muitos problemas, muitas dificuldades, na igreja também há muitas situações de dificuldades. E Deus quer homens com essa visão espiritual, para que enfrentem essas dificuldades,
Porque a congregação, irmãos, a igreja é composta por pecadores. Salvos, remidos, mas pecadores. Então sempre vai haver desentendimento, dificuldade no relacionamento. Uma hora um irmão vai pecar contra o outro, e a depender do pecado, as consequências podem ser enormes e afetar a igreja, como foi o pecado de Acã, que Josué ficou prostrado diante de Deus, sabe? E Deus disse: se levante, Josué, vá adiante. Deus deseja que a gente não fique prostrado, mas que líderes que se levantem, atentem à voz de Deus. Deseja líderes humildes e não soberbos, que se lembrem das suas derrotas, que lembrem onde foi que falhou, mas que se levantem, porque sabe que quem peleja por nós é Deus. Esses líderes vão estimular os irmãos a serem fiéis ao Senhor. Deus quer homens assim, que lembrem, porque o desânimo com facilidade ele abate o povo de Deus. O desânimo com facilidade ele acomete as ovelhas no aprisco. Quem vai estimulá-los? Quem vai aconselhá-los? Quem vai liderá-los? Os cabeças. No versículo 5, irmãos, Josué lembrou ainda que Deus cumpriu sua aliança para com Israel, garantindo a vitória total e completa contra seus inimigos. Olha só, isso é muito importante. Olha o versículo 5: o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Já dissemos e repetimos para os irmãos entender, as grandes forças, as grandes resistências já haviam sido eliminadas, mas ainda haviam os cananeus, ainda em alguns lugares, que insistiam em resistir. Mas isso não deveria ser um problema para Israel. Deus já os havia fortalecido ao ponto que nenhum desses cananeus poderia significar uma ameaça. Então nós precisamos ter essa convicção, porque a vitória nos está garantida. Porque a promessa é essa. Porque Deus está ao nosso lado. Precisamos ter consciência. Os nossos maiores inimigos já foram vencidos por Cristo Jesus. O poder da morte sobre nós, por isso que não precisa ter medo da morte. Entende? Cristo já venceu a morte na cruz. O acusador, Paulo diz, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A lei que nos condenava já nos condena mais. Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então os nossos maiores inimigos, eles já foram destruídos, mas nós temos outros, porque o pecado habita em nós, porque o inimigo das nossas almas está aí, e o mundo também luta contra nós. Então nós precisamos de líderes que liderem, que tenham consciência disso e enfrentem. Nós devemos enfrentar os nossos inimigos atuais, que são os ídolos que o nosso coração enganoso, ele é uma fábrica de ídolos, como disse um grande homem de Deus de passado. Você está enfrentando esses líderes aí. Ter a consciência de que qualquer situação pode se tornar em um inimigo para nós. Uma bênção pode se tornar uma maldição. Isso pode acontecer em todos os lugares. Não pense que só lá fora, não. No meio do nosso lado. Aquele que tem a visão espiritual sabe que um pecado mantido pode se tornar um grande inimigo dentro da própria casa. Hoje em dia, irmãos, há famílias que estão alicerçadas na mentira. A relação de pais e filhos não é de verdade. Filhos que escondem as coisas dos pais, pais que escondem as coisas dos filhos. Há jovens escravizados por aí nos lares cristãos, de todas as formas. Estão presos, escravizados por todo tipo de pecado.
os pecados próprios da juventude, a cobiça, né? A cobiça, a concupiscência dos olhos, pecados sexuais, jovens narcisistas que vivem para cultuar o corpo a si mesmo, estão aos montes por aí, escravizados. Como vencer isso daqui? Lutando. Quem tem olhos espirituais, com líderes, tem os olhos espirituais, que vai lutar contra essas tendências, essa escravização. Então, irmão, Josué chamou a liderança e os exortou. Primeiro, ele lembrou que Deus cumpriu a aliança. Em segundo lugar, ele orientou como cumprir a aliança. Olha só, do versículo 6 em diante. Esforçai-vos, pois, muito por guardares e cumpridos tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Então, a primeira maneira que ele disse foi se esforçando. Como é que ele orienta a cumprir a aliança? Ele disse: olha, você tem que ser por meio de esforço. Não vai cair do céu. Não vai ser fácil. Você tem que gastar energia. Tá certo? Uma energia maior do que você utiliza para fazer suas atividades diárias. Quando o estudante vai se submeter a uma avaliação, ele tem que gastar mais energia, né? Estudando, resolvendo os exercícios propostos. Na minha época tinha assim, exercícios propostos. Outros tinham exercício de fixação, né? Por quê? Ele tinha que ali resolver aquilo para quando chegasse na prova, ele estar pronto. Então ele tinha que se esforçar para entender aquele assunto, porque ele sabia que ia vir coisa na frente. Então, irmãos, o esforço está presente na Bíblia de todo jeito. A diligência, né? A Bíblia manda ser diligente, ser esforçado, não perder o foco. Isso é a responsabilidade do homem, irmãos. Isso é a responsabilidade nossa. Então, o esforço sempre requer uma energia maior, um esforço maior. Os atletas se preparam bem fisicamente para percorrer uma maratona. Mas mesmo eles estando preparados para a maratona, eles precisam fazer um esforço para completar o percurso. Principalmente porque todos almejam o melhor lugar. Não é verdade? Almejam o melhor lugar, almejam conquistar uma medalha, a coroa de louros. Então, irmãos, para ser obediente à aliança com Deus, só com esforço. A vida cristã, nós já dissemos, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Porque a tendência da nossa natureza é inclinada para o mal, para a desobediência, para a acomodação. Então é preciso estar se esforçando, se exercitando, é preciso estar forte espiritualmente para ter uma vida de obediência à aliança com Deus. Como é que você vai se esforçar, irmãos? Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Se você não medita na lei do Senhor, se a lei do Senhor não está na sua mente, se você não lê a Escritura, tem como se fortalecer, até porque a palavra de Deus é o alimento. A Bíblia diz. Se você não vive em oração, irmão, na dependência de Deus, pedindo a Deus a sua graça, você não vai se fortalecer. Se você não se esforça para ter uma vida de comunhão com Deus, a comunhão, irmãos, ter a certeza que Deus está ali do seu lado. Volto a dizer, essa dependência é estar buscando: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, tu desejas que eu faça o quê? Nessa área da minha vida, Senhor. É preciso estar com o coração, a palavra de Deus guardada no coração, né? Guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, irmãos, quem não se esforça, olha, não tem jeito. Olha, não tem jeito. Quem não se esforça
vai ser infiel a Deus. Não vai obedecer à aliança. Olha, as aparências podem enganar. A gente sempre lembra disso. Se não tiver um esforço, irmãos, quando a prova vier, a pessoa vai ser reprovada, porque ele está fraco. Na hora da prova, sua fraqueza vai aparecer. Na hora do aperto, ele não vai falar a verdade. Na hora de controlar a língua, vai preferir a maledicência. Na hora de aconselhar, não vai usar as escrituras. Porque como é que você vai aconselhar com as escrituras se você não lê a escritura? Se você não conhece a escritura. Então, irmãos, precisamos nos esforçar. Assim como nos esforçamos para as coisas que nós desejamos, para as coisas que nós queremos, para nossas obrigações, né, do dia a dia. Eu tenho que trabalhar, então eu tenho que me esforçar, tenho que acordar cedo. Tenho que tomar café na hora, né? Tenho que me assear e me ajeitar, me arrumar. Se eu for para o trabalho de todo jeito, vou ser despedido. Meu patrão vai me despedir. Tenho que me esforçar, me cuidar, né? Me esforçar na hora do trabalho, na hora que eu tenho que fazer as coisas, estar atento. Então tudo isso, irmãos, é requerido do cristão para ele poder ser fiel à aliança com Deus. Muitos se esforçam para manter a casa em ordem, as mulheres para preparar comida para seu esposo, para os seus filhos. E eu pergunto, e o seu esforço para fazer a vontade de Deus? Você tem se esforçado? Lembremos do exemplo de Marta e Maria. Marta estava se matando, ocupada em muitos serviços. A Bíblia diz que a gente deve ser como Maria, que escolheu a boa parte, ficar aos pés de Cristo. Então não é bom a gente perguntar quanto tempo eu fico aos pés de Cristo durante o dia. Vamos perguntar, né? Quanto dia eu passo meditando e orando? Quanto tempo eu passo instruindo meus filhos nos caminhos do Senhor? Ainda tem, irmãos, o esforço de não se desviar para a esquerda e para a direita. Essa expressão aqui, irmãos, significa o seguinte: desviar-se para a direita é querer aumentar, adicionar algo às escrituras. Um exemplo muito claro das escrituras eram os fariseus legalistas. Eles aumentavam, eles adicionavam leis, preceitos, né? E a gente tem muito hoje, nos dias de hoje, isso nas igrejas, né? Irmãos legalistas, igrejas legalistas, eles aumentam até os mandamentos que Deus deixou. Eles estabelecem outros mandamentos. Desviar-se para a direita também, irmãos, como é aumentar como os legalistas, também cobrar dos outros. Cristo também denunciou os fariseus e disse: olha, você bota uma carga nas costas dos outros que você nem pode carregar. Então muitas vezes nós agimos dessa maneira. Nós cobramos as coisas dos outros, nós cobramos a perfeição do outro, nós cobramos que o outro ande na linha, mas eu não me cobro. Às vezes eu sou mais exigente do que o próprio Deus. Zelo exacerbado está errado. Os fariseus eram especialistas em apontar o dedo, né, em exigir dos outros o cumprimento dos mandamentos quando eles não cumpriram, ou cumpriram de forma errada. Só olha, tu dá o dízimo, né, do endro, do coentro, mas tu não honra teu pai e tua mãe. Isso é desviar-se para a direita, aumentar, exigir dos outros, questão farisaica. E se desviar para a esquerda? Se para a direita é aumentar, para a esquerda é diminuir, amenizar, subtrair os mandamentos de Deus, não observar os mandamentos do Senhor, só observar os mandamentos quando for conveniente. Quando não quer ir para a igreja, qualquer problema serve. Quando quer fazer as suas coisas, né, realizar seus planos, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Até doente vai. Desviar-se para a esquerda quando quer obedece, quando não quer desobedece.
Olha, irmãos, preste atenção, se não houver esforço, sabe qual é a tendência? Josué nos diz aqui de forma muito clara, a tendência é se misturar com o mundo. Olha o versículo 7 aí. Veja o que diz. Vamos ler, por favor. 23:7. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Então, irmão, se a gente não se esforçar, qual é a tendência aqui? Se misturar com o mundo. É rapidinho. É rapidinho. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu arrisco dizer que nos dias de hoje há mais deuses do que no tempo da terra de Canaã. Lá tinha muito Deus, não tinha? Na época do apóstolo Paulo, disse: rapaz, que tem tantos deuses que tem até um altar, o Deus desconhecido. Nos dias de hoje tem esses deuses, irmãos. Deixa eu citar alguns para os irmãos. O Deus da aparência. O Deus da aparência. Viver de aparência. Aparentar ser uma coisa quando não é. O mundo vive de aparência. O mundo vive na mentira. As pessoas escondem as coisas. As pessoas vivem como Satanás, iludidas e iludindo. O Deus do egoísmo e da fama. As pessoas querem as coisas para si mesmo, querem que sejam lembrados, seu nome mencionado, quer que as pessoas lhe deem atenção. Aquilo que eles fazem precisa ser dito, precisa ser conhecido de todos. Isso é o Deus do egoísmo e da fama. Eles querem uma placa com o nome deles. A gente tem que ter cuidado com isso. O Deus da vingança é o Deus desse mundo. Não perdoa, guarda rancor no coração, não esquece o mal que sofreu, não se alegra com o bem dos outros. O Deus do dinheiro amor ao dinheiro, mamon. Deixa de fazer as coisas para não gastar dinheiro, ou gasta dinheiro com muita facilidade naquilo que quer, naquilo que deseja, né? Faz um esforço maior do mundo, economiza, mas nas coisas que deve fazer, ou nas coisas do reino de Deus, é uma dificuldade para gastar. O Deus da hipocrisia exige demais dos outros, do próximo, mas não faz 10% daquilo que cobra dos outros. O Deus da acusação é rápido em acusar os outros de faltas. Satanás, irmãos, é o maioral da acusação. Ele está ali sempre acusando. É por isso que a gente tem um advogado bom, porque tem um bom acusador também. Tem um bom acusador. Quando Deus perguntou: Satanás, está fazendo o quê? Estou arrodeando, passeando, olhando na terra, procurando a quem acusar. O Deus da soberba, irmãos, o Deus do ego, o Deus da soberba. A gente enaltecendo os feitos da gente, ou os feitos dos filhos. A gente tem que ter muito cuidado, sabe? Os pais têm que ter cuidado com os filhos. A gente enaltece assim o que o filho faz. Tem que ter cuidado, porque os filhos eles recebem isso com muita facilidade. Enaltece a beleza do filho, os feitos do filho. Aí o menino enche o peito com a facilidade, olha isso. Então, irmãos, muitos deuses, e há muitas pessoas dentro da igreja, sabe, se curvando a esses deuses, prestando culto, às vezes dentro das suas próprias casas. Olha, tem pessoas que têm um altar no quarto, um altar na sala, outro na cozinha, no banheiro. Não, mas na minha casa não tem nada. Não, tem. É porque você não vê, porque você não tem olho espiritual.
Você acha que é só um altar quando tem lá uma mesinha assim, um ídolo? Não. 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 Todas as vezes que você se dedica a determinada coisa e bota aquilo em primeiro lugar, você criou um ídolo. Criou um ídolo. Então veja, entenda, irmãos, para a gente não adorar esses deuses é preciso muito esforço, né? Para quebrar esses ídolos é preciso muito esforço, muito esforço. Tá certo? Além de esforço, Josué ainda mostrou que para cumprir a aliança, os líderes deveriam se apegar a Deus. Olha o versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Entenderam, irmãos? Então, apegar a Deus é aquilo que nós dissemos, depender de Deus para tudo. É ter confiança em Deus. Confiança naquilo que Deus diz. Olha, Deus disse na sua palavra, Ele vai cumprir. Então eu estou apegado a Deus. Deus é Espírito, irmão, então a gente não se apega a Ele fisicamente, mas a gente se apega à sua palavra. Crê na sua palavra. Crê tanto que consulta a Deus para tomar as decisões. Não dá um passo sequer sem a direção de Deus. Isso é estar apegado a Deus. Confia sua vida a Deus. Estou tranquilo. Confiar em minha vida a Deus. Está toda nas mãos de Deus. Aí a gente volta àquela temática. Se não tem uma morte, né? Tem uma missão aqui na terra. Minha vida está nas mãos do Senhor. Então, se Ele quiser me manter aqui mais um tempo, amém. Se Ele quiser me levar, amém. Estou nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Então, irmão, se apegar a Deus também é dedicar sua vida para a glória de Deus. Porque você está ali fazendo a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que todos os momentos que Israel buscou glorificar a Deus, ele foi vitorioso. Todas as vezes. Né? Olha o versículo 9. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Desde Deuteronômio, irmãos, Moisés já advertia o povo, dizendo, olha, quando vocês lutarem, quando vocês forem vitoriosos, que vocês vencerem nações muito mais fortes do que vós, lembre-se que não foi você não, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Então, quando eles se apegavam assim a Deus, quando eles estavam cientes, sabe, de que tudo vinha da mão de Deus, eles saíam vitoriosos. Sempre eram vitoriosos. Veja que essa disposição em Canaã contrasta muito com o deserto. O deserto, irmãos, olha, foi idolatria, foi murmuração, foi rebelião, derrota, sabe? Aí novamente eu lembro, entende por que aquela geração toda tombou no deserto? Irmão, na primeira dificuldade que Israel tinha no deserto, na primeira dificuldade que ele teve, ele murmurou. Aí Deus atendeu. Aí lá na frente tinha uma dificuldade, murmurou de novo. Deus foi atendendo, foi assim. Então a gente vê, sabe, irmãos, que mesmo apesar dos pecados, essa nova geração que se levantou, não seguiu o mesmo nível de rebelião da geração que saiu do Egito. É verdade que eles foram lentos em conquistar a terra, mas a gente não vê o nível de murmuração. Ora, o povo do deserto, irmão, chegou ao ponto de dizer que sentia saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Várias vezes ele disse, levantemos um capitão para a gente voltar. Olha, irmão, voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Quantos cristãos hoje, irmão, não estão fazendo a mesma coisa? Querendo voltar para a escravidão. Olha o que Deus diz no versículo 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como vos prometeu. Se apegasse a Deus, irmãos. Então a gente tem que fazer uma reflexão na nossa vida se a gente tem se apegado a Deus. Se nós estamos de fato apegados a Deus. Vamos observar se temos tido vitória nas nossas vidas, ou se temos tido muitas derrotas. Vamos observar se a gente
de fato estar apegado a Deus se a gente está fazendo aquilo que está na palavra de Deus, ou se a gente fica insistindo nos erros. Lembre-se que Deus não concede vitória a rebeldes, os rebeldes caíram todos. Então, mas como é que eu me rebelo? Quando eu ouço as pregações que eu não atento a elas, eu vou agir conforme o meu próprio entendimento. Eu estou me rebelando contra Deus. Olha, a palavra de Deus diz isso, mas eu vou fazer assim não. Eu vou fazer diferente. Dá para fazer diferente. Então, quando a gente não está vivendo assim pelo reino de Deus, né? Não está lutando, sabe? Lutando pelo reino, a gente está se rebelando. Deus disse, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu busco minhas vontades, meus desejos, minhas coisas. O que é que isso significa? Estou me rebelando. Estou me rebelando. Então essa luta, sabe, irmãos, a nossa vida tem que ser voltada para o reino de Deus. E nós nos rebelamos porque todas as vezes que não atentamos para a palavra de Deus, há uma rebelião da nossa parte. A exortação é a seguinte, versículo 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amar o Senhor vosso Deus. Empenhai-vos em guardar a vossa alma, olha, irmão, os esforços, sabe? O apegar-se, a energia precisa ser desprendida, porque senão, o que é que vai acontecer? Em vez de se apegar a Deus, nós vamos se apegar a quê? A outros deuses. Não tem meio termo, lembra que a gente disse que não tem uma neutralidade? Ou você se apega a Deus ou se apega a outros deuses. A começar de você mesmo, você transforma você no Deus. Então vamos lá, irmãos. Josué chamou a liderança e a exortou a obedecer à aliança. Deixa eu lembrar os irmãos. Primeiro, ele lembrou que Deus cumpre a aliança. Segundo, ele orientou a liderança a cumprir a aliança. Aí ele disse, se apegue, ou primeiro se esforce, se apegue a Deus e se empenhe. Em terceiro lugar, irmãos, em terceiro e último lugar, ele alertou sobre as consequências da quebra da aliança. Veja que isso sempre está na palavra de Deus. Alerta sobre a quebra da aliança. Versículo 12. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eu vou dizer uma frase aqui que eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes e você até já disse muitas vezes. Deus é fiel. Está nos adesivos dos carros, tá na boca das pessoas. É um bordão cristão, né? Deus é fiel. O problema, irmãos, é que a gente não tem ideia da dimensão dessa afirmativa. A gente não tem ideia da dimensão dela. Por quê? Porque quando as pessoas só dizem assim, Deus é fiel, quando se faz referência a uma bênção recebida, né? Uma vitória na vida, um livramento. A pessoa passou no concurso, aí Deus é fiel. Quando é aprovado numa seleção de emprego, Deus é fiel. Quando Deus restaura a sua saúde de uma doença, Deus é fiel. Mas eu quero lembrar aos irmãos que Deus é fiel também em cumprir suas ameaças. Deus também é fiel em cumprir as suas ameaças. Deus ameaça. Ele diz, olha, se você não fizer, se você não atentar, você vai sofrer as consequências. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele está dizendo. Porque, irmãos, uma aliança é composta de direitos e deveres. Assim como uma aliança é feita de recompensas e punições.
Por isso que lá em Deuteronômio tem as bênçãos e as maldições. E aqui não diz respeito à salvação, a pessoa não entendeu ainda que se escolher. Ali na escolha da salvação, ninguém consegue escolher a salvação. Agora na aliança Deus diz de forma muito clara: atenta para mim as verdades que tu vai ser abençoado. Não atenta, você vai ser amaldiçoado. Então, irmãos, todo aquele que se apegar e se aparentar com os deuses estranhos, aqui diz que esses deuses servirão de armadilhas. Essas armadilhas são chicotadas nas costas e espinhos nos olhos. Então os irmãos têm uma noção do que está dizendo. O que aconteceu em Israel, muitos duvidaram dessa palavra e experimentaram isso, irmãos. Chicote nas costas e espinhos nos olhos. Novamente a gente se lembra do livro Peregrino, né? Quando o cristão e esperança se desviaram do caminho. Eles chegaram num determinado momento que tinha um caminho paralelo ao caminho que Deus disse: não, mas vamos seguir por aqui. E eles foram pegos por um gigante. Lembra do nome? Do gigante? Desespero. Ele foi pego pelo gigante desespero. E eles foram açoitados. Foram presos e açoitados. Lhes retirado pão e água. Eles passaram alguns dias nessa circunstância. Chicotadas nas costas e espinhos nos olhos. Então, irmãos, quem insistir, sabe, ao invés de gozar do descanso da terra prometida, vai morrer. Ao invés de desfrutar das bênçãos de Deus, vai receber o juízo de Deus. O juízo de Deus. Se for um eleito, vai sofrer, vai penar. É assim que a gente quer viver, sofrendo e penando. E se não for? Se for eleito, vai ser salvo pelo fogo, né? Queimado. E se não for? Vai para o inferno. 14, versículo 14, caminhando para o final, irmãos. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Ele está lembrando isso aos líderes. Ele diz: olha, Deus não falhou. Tudo que Deus disse se cumpriu. 15. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre com as bênçãos e cumpre também com as maldições. Irmãos, não pensem que essas palavras eram apenas para o Antigo Testamento. A gente sempre procura lembrar disso. Não, pastor, mas o contexto assim é que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, Deus assim tinha uma característica, Ele agia de jeito. Mas hoje nós estamos debaixo da graça. Tá. Deixa eu pegar aqui, irmãos, o que Cristo disse às igrejas do Apocalipse. Quando Cristo disse às igrejas do Apocalipse, estava no Antigo ou no Novo Testamento? Novo, né? Então vamos lá. Em Apocalipse 2,16 diz assim: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eu quero que você entenda disso daqui, olha. Isso daqui é uma promessa que Cristo está fazendo. Se você não se arrepender, eu venho e vou pelejar. Irmãos, ele vai pelejar contra a igreja, não é a favor da igreja. Isso é Cristo aqui. Já pensou nisso? Ó, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine,
mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Isso aqui são as palavras de Cristo. Eis que é a próstito de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Olha, 23, Cristo falando. Olha, irmãos, Cristo: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Essa palavra é no Antigo Testamento, é no Novo. Quem está dizendo? Cristo, o cabeça da igreja. Concluindo, diante dessas palavras, irmãos, precisamos fazer um exame da nossa consciência. Será que a gente já não está sentindo as chibatadas nas nossas costas por causa da idolatria? Será que não estamos sendo chicoteados por causa de estarmos servindo a outros deuses? Não dá para servir ao Deus verdadeiro e aos outros deuses. Não dá. Vamos sofrer as consequências. Não podemos ter pecado de estimação. Um abismo chama outro. Um pecado vai chamar outros. Uma vez alertados pela palavra, nós devemos confessar o pecado e deixar. Deixar imediatamente. Protelar é sofrimento na certa. Então precisamos pensar, nós estamos gozando de paz no coração. As dificuldades que a gente tem passado é por causa do nome de Cristo, do nosso bom testemunho, do nosso exemplo, ou por causa das decisões que temos tomado para agradar aos nossos deuses, para atender os ídolos do coração? É preciso pensar, porque o cristão vai enfrentar a luta de todo jeito, tá? De todo jeito. A melhor luta, o melhor sofrimento é aquele pelo nome de Cristo. O apóstolo Pedro já disse isso, né? Para mim. Cristo também disse isso. Estais alegres, bem-aventurados sois quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque você está lutando pelo reino de Deus. Mas é bom a gente refletir se a gente das nossas derrotas, tá? O ídolo pode ser qualquer coisa, irmão. O ídolo pode ser qualquer coisa. Dizemos e repetimos, o ídolo pode ser nosso filho, nossa filha, nosso marido, nosso esposo, nossa casa, nosso emprego. Olha o último versículo para a gente finalizar. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes servintes a outros deuses e os adorados, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, o que plantamos nós colhemos. E é preciso a gente refletir sobre o que a gente tem colhido no nosso trabalho. O que é que temos colhido? Em casa é amor, do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, cuidado e atenção, honra, submissão, respeito, ou é rebeldia, ou impaciência, ou lágrimas, ou vergonha, ou dor, ou dificuldades, ou doença, ou angústia, ou provações. O que é que nós temos plantado? Plantado paz, plantado amor. Uma das características do bem-aventurado é ser um pacificador. Aquele que pacifica, que traz a paz.
Eu lembro isso, irmãos, porque o mundo não está em paz, o mundo está em guerra, as pessoas não têm paz. As pessoas não vivem em paz, vivem em guerra, em discussões, em atritos. Meu irmão, homem, está vendo a importância desse chamado de Josué? É muito importante. Os homens têm uma responsabilidade de serem fiéis à aliança. Serem fiéis à aliança. Deus convoca, na verdade, todo o seu povo para ser fiel à aliança. Mas nessa oportunidade, em especial, os líderes, os cabeças, os homens. Que venhamos a honrar a Deus, irmãos, sendo fiéis a Ele. Amém. Amém.